Nessa noite, vamos estudar a palavra de Deus, o que se encontra no livro de Êxodo. Gosto muito desse livro. E quando Deus me deu o privilégio de inaugurar uma igreja, nós estudamos por 40 dias, cada dia, um capítulo do Êxodo. Esse livro me ajudou muito. E como ele foi um livro que Deus usou no começo da minha jornada de volta com o Senhor, da minha ressurreição espiritual. Sempre por onde Deus me convida a ministrar a palavra do Senhor, eu sempre tenho alguma mensagem deste livro. Assim como o Calvário e o Sinai são dois montes importantes na nossa vida, nós de alguma maneira passamos por essas duas experiências como cristãos. E o livro do Êxodo é um livro que registra a história do início do povo de Deus, agora como nação, do momento escravo, do momento dependente completamente de alguém que pudesse libertá-los da escravidão, convivendo um período de mais de 400 anos, agora um povo que perdeu completamente a sua identidade. Então Deus, agora através de uma criança, nascida num lar de escravos, que possivelmente Joquebede e Arão, eles, não sei se eles tinham alguma mais esperança de sair daquela condição de vida. E agora com o terceiro filho, que nós não sabemos qual foi o nome que Joquebede deu a esse filho, nós entendemos pela Bíblia que a situação de Israel era tão difícil que os pais agora não tinham direito de manter os seus meninos que nascessem naquele período de tempo. Talvez para nós isso não é uma coisa ainda muito... Nós não conseguimos imaginar a dor desses pais que tiveram que entregar o seu filho ao rio Nilo ou a outras situações. E a Bíblia nos diz que a mãe de Moisés colocou o seu filho preparado dentro de um cesto de vime e colocou no rio Nilo. E pediu que a irmã, a filha dela, Miriam, ficou olhando para ver o que acontecia. Eu não sei se algum de vocês aqui perdeu algum filho em tenra idade. Mas eu tive um amigo de infância, nós estudamos música juntos em São Carlos, e num acampamento de carnaval, creio que foi no ano de 1981, a igreja estava acampada, aquela alegria, aquela festa, e de repente, aquele menino, o Rony, ninguém achava mais ele. E começaram a procurar pelo acampamento, e outros lugares, e mais lugares, e nada. E aquele desespero bateu nos seus pais, e quando de repente chamaram os bombeiros, tempos depois encontraram o Rony afogado. E aqueles amigos, irmãos da nossa igreja, nunca mais, principalmente ela, se recuperou emocionalmente da tragédia de perder um filho no começo da adolescência de afogamento. Aquela mulher desenvolveu vários tipos de doenças, até que finalmente, na década passada, ela faleceu. Da dor que perder um filho significa para alguém que já passou por isso. Alguém que já perdeu pai ou mãe. Muitos de vocês conhecem essa dor de perto. Talvez alguns de vocês até estejam vivendo isso ainda no coração de vocês. Joquebede teve que fazer aparentemente isso, entregar um filho sem saber se haveria retorno. E a Bíblia nos diz que, miraculosamente, Deus preservou Moisés. Era um menino formoso, a princesa o encontrou, ele foi devolvido à sua mãe para educá-lo, entendemos que foi até os 12 anos de idade, ele volta para o palácio. Enfim, Moisés foi filho de escravos e filho de uma rainha. Ele nasceu num casebre e viveu num palácio. Foi gerado na pobreza, mas viveu na realeza. Moisés foi líder de exércitos e pastor de ovelhas. Foi um poderoso guerreiro e o mais manso dos homens. Ele foi educado nas cortes do Egito, mas diplomado no deserto. Ele adquiriu conhecimento no Egito e a fé de uma criança israelita. Ele foi preparado para viver e edificar cidades, mas foi feito líder para atravessar desertos. Ele foi tentado a experimentar os prazeres do pecado, mas escolheu a dureza da virtude e da integridade. Tinha muitas dificuldades para falar, mas foi o amigo que Deus escolheu para ser o seu porta-voz. Ele tinha um cajado de pastor e o poder do infinito à sua disposição.
Foi um fugitivo de Faraó e um embaixador do céu. Como pecador, Deus o santificou para receber sua lei. E como homem santo de Deus, ele viveu como devedor da sua graça, para entregar a lei do Senhor à humanidade. Moisés morreu sozinho no Monte Nebo e apareceu com Cristo no Monte da Transfiguração. No seu funeral, ninguém esteve com ele. Deus o enterrou e o ressuscitou. Na sua morte, Israel chorou por 30 dias. No céu, o povo do Senhor entoará o cântico de Moisés por toda uma eternidade. Eu creio que Moisés, como homem, representa muito para todas as culturas deste mundo, principalmente para a cultura judaica e cristã. Porque Moisés, como um homem que não tinha a perspectiva de se tornar mais um grande homem, porque abandonou o Egito por um crime que cometeu, foi visitado pelo Senhor num dia, lá no deserto de Midian, quando se passaram mais 40 anos como pastor de ovelhas. Talvez a história de Moisés, depois da de Jesus, seja uma história muito importante para todos nós, porque nos revela que nesta vida de Moisés, Deus não tem problema com a sua idade. Deus não chama apenas pessoas até os 35 anos. Deus não aposenta as pessoas aos 65 anos. Deus tem uma missão e quando você se entrega às mãos dele, não importa a sua idade, você será frutífero nas mãos de Deus. Amém? Eu gostaria muito que vocês acreditassem nisso. Que vocês não se entregassem à sua idade, aos seus problemas, dizendo não tem mais nada para fazer. Encontrei hoje o pastor Osmar Reis, ele disse que ele não pode ficar parado jogando dominó. Ele tem que trabalhar para Deus. Certo, pastor? Ele está lá. Servindo a Deus todo fim de semana, toda semana. Não existe aposentadoria para aqueles que querem servir a Deus. Mesmo recebendo um salário, acho que é INSS, é isso que é o nome aqui, né? E também do IAJA, né? Aqueles que são obreiros. Você pode fazer outras coisas. Eu fiquei impressionado quando cheguei nos Estados Unidos e vi quanta gente acima de 65 anos abre negócio, vão para a faculdade. Eu lembro quando cheguei lá, alguém me contou a história de um empreendimento, um restaurante que chama Kentucky Fried Chicken. Não sei se tem aqui no Brasil isso, mas tem a foto de um senhor, 65 anos, quando ele recebeu o primeiro cheque do seu Social Security, que é o equivalente ao INSS nosso aqui, que era para mais ou menos $600, falou, eu não vou viver desse jeito. O que eu sei fazer? Vou conversar com a minha mulher, vamos fazer frango. Lógico que é frango, né? Comida, carne. Frango frito era a ideia que ele tinha, e começou a fazer um restaurante, fez franquias, e a partir dessa idade criou uma rede imensa. Tudo bem, não é a comida que eu como, nem talvez de vocês, mas eu quero destacar o seguinte, as pessoas não podem parar por causa da sua idade, das suas limitações, e talvez Deus levantou Moisés para dizer, nas minhas mãos, não importa até o que você fez, pode até ser um crime, mas há possibilidades de mudança, e a gente precisa sempre crer nas mudanças que Deus pode fazer na nossa vida, sim ou não? Então, mesmo que a gente possa ser taxado como ruim, fez coisas erradas. Eu lembro que quando eu cheguei na escola de inglês em Miami, eu, por natureza, não sou uma pessoa muito extrovertida. E quando eu cheguei, ainda mais numa outra cultura, não sabia falar nada de inglês, cheguei com boa vontade. E tinha um amigo que foi junto, uma pessoa muito extrovertida, muito de fazer amizade, e a nossa professora era uma inglesa. E ela começou a dar as aulas e perguntou o que a gente fazia no Brasil. Eu disse, éramos pastores, ou pelo menos aspirantes ao ministério, né? Nós não éramos pastores ordenados, e ela disse assim, olhando para nós, disse assim, bom, o seu amigo, ele deveria fazer só casamentos, porque ele é um cara de festa, e fala, e ri, e você deveria fazer funeral. Eu fiquei muito chateado com essa mulher. Falei assim, mas quem é ela para ficar me julgando? E às vezes a gente faz isso com os outros. É ruim quando alguém faz isso com a gente, mas eu já fiz com outras pessoas também de julgar os outros. Mas sabe que Deus, ele considera tudo isso. E se você se sente alguma vez julgado na sua vida e menosprezado, desvalorizado, lembra-se que em algum momento Deus vai fazer uma mudança nisso. E Ele faz. E vou dizer para vocês,
Nos 22 anos que eu estou nos Estados Unidos, eu já cheguei a quase 200 casamentos. E não fiz mais que 10 funerais. Porque Deus sabe o que faz. Deus pega a gente e fala assim, alguém disse que você é isso, mas você não é isso aqui. Porque nas minhas mãos, não importa se você foi criminoso, bandido, prostituído, mal entendido, crítico, não importa isso. Se você se entregar nas minhas mãos e acreditar no meu plano, você vai ser grande nas minhas mãos. Não para competir com os outros, não para ser comparado com outros, porque para Deus, cada um de nós temos um papel especial nesse mundo. Deus conta com as nossas diferenças, com o jeito que nós somos. Então, se porventura você tem costume de comparar as pessoas, ou se sente comparado, peça em nome de Jesus forças para mudar essa conduta, ou não deixar isso influenciar a sua vida, porque a beleza do reino de Deus é a diferença entre as pessoas. E às vezes a gente quer fazer todo mundo socialista, comunista, por toda a mesma farda, a mesma cor, o mesmo jeito de ser, de pensar. E não é isso que Deus criou, essa multiculturalidade que nós temos hoje aqui. E a gente não deve deixar de acreditar nisso. Deus pegou Moisés e disse, Moisés, eu tenho algo para te dizer. E isso é o texto que está aqui como principal. Êxodo 3, verso 7. Olha isso aqui. Então disse o Senhor, de fato tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Eu acho essa expressão de Deus maravilhosa, porque o nosso Deus vê como você está, vê como a sua igreja está, vê o sofrimento das pessoas e se interessa em fazer alguma coisa. E olha aqui, de fato tenho visto a aflição do meu povo. Às vezes a gente pensa que Deus não olha para nós, que passamos 1 ano, 2 anos, estamos 5 anos enfrentando certos problemas, parece que ninguém olha para a nossa aflição, mas lembre-se que Deus olhou e disse e pediu para ser escrito isso no Êxodo, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Eu tenho observado onde a gente mora, que através dos anos tem tido muitos crimes nas escolas, estudantes que se levantam com armas e vão e matam outros, matam professores e assim por diante. E uma coisa que é comum em todos esses acidentes, esses crimes de escola, é quando tem estudantes que têm o dom da comunicação, falam bem, faz amizade, e não respeita aqueles que não têm o mesmo talento ou dom que eles. E começa com apelido, com gozação, com opressão. A opressão não é só salarial, a opressão pode ser com palavras, com gestos, com atitudes, com frieza, com indiferença. Há muitas formas de nós oprimirmos as pessoas. Hoje muita gente está sofrendo de opressão dentro de casa, dentro de uma própria igreja. Às vezes a própria igreja, com o seu jeito de ser, às vezes só pensando em resultados, passa por cima de todo mundo, pensando que isso é fazer evangelização, quando nós estamos oprimindo as pessoas. Nós que fazemos igreja em nome de Jesus, que somos pastores e líderes, temos que sempre estar analisando o jeito de nós vivemos, ensinarmos, falarmos, dirigirmos as coisas, se nós não estamos usando a autoridade que Deus nos deu para oprimir os outros, porque Deus se levanta em favor dos oprimidos, e eu gostaria que nós não fôssemos opressores, que nós usássemos bem a autoridade que Deus concedeu para a gente, seja de pai, seja de mãe, seja de líder, seja de companheiro, amigo de quarto, estudante, professor, não importa qual a sua função hoje, Deus se levantou, e para fazer isso, Deus chamou Moisés. E Deus disse para Moisés, Moisés, eu quero que você vá levantar deste lugar. O meu povo tem que tirar desse lugar para celebrar uma festa ao meu nome, ser um povo livre. Como é bom a gente poder ajudar alguém, tirar alguém da situação difícil que se encontra e dar condição dessa pessoa viver. Então Deus disse o que está, nós conhecemos aqui a história, quando Deus faz vários pedidos, e Moisés sempre negando, não quero ir, não sei falar, não posso fazer isso, o que vão dizer, o que vão pensar de mim, e assim por diante. Eu passei por isso,
em algum sentido. Quando eu decidi que não deveria mais continuar servindo ao Senhor e quis perambular pela vida, pelas ruas, decidi morar no meu carro, decidi deixar a vida acontecer, deixar a vida me levar, já que não dava para enfrentar o mundo, vamos deixar acontecer. E às vezes a gente se entrega, às vezes a gente já sonhou tanto, já quis fazer tantas coisas, e as coisas muitas vezes não aconteceram. Há pessoas que, e pode ser que tem muitos de vocês aqui, que a vida aconteceu muito bonito, tudo aconteceu no tempo certo. Você foi para a escola, todo mundo te tratou bem, você é uma pessoa bonita, agradável, pais bons, ganhou presentes, teve festa de aniversário, te trataram bem, foi em acampamento, estudou no internato, viajou, conheceu o mundo, fez faculdade, está trabalhando muito bem hoje, tudo aconteceu muito bem na sua vida. Louva a Deus, agradeça a Deus por isso, não menospreze essa graça que foi concedida a você, porque há muitos ao nosso redor que não tiveram o mesmo privilégio, a mesma oportunidade. Não é porque não são trabalhadores, não é porque não são inteligentes. Eu achava que só o esforço era necessário para a gente ter sucesso na vida. Eu conheço muita gente esforçada que não conseguiu sucesso aos olhos humanos. E eu comecei a questionar isso. Será que só o esforço, só a dedicação, só a perseverança faz uma pessoa ser melhor na vida? Em certo sentido, aparentemente sim, mas nem sempre. Há oportunidades que são dadas a alguns e não são dadas a outros. Mas nem por isso nós precisamos cruzar os braços e ficar nos deixando que a vida nos leve. Mas eu fiz isso por um tempo, achando que eu estava tentando enfrentar o Deus do universo. Mas quando nessa circunstância eu estava, eu procurei nas páginas amarelas, que naquela época funcionava, ainda não tinha um sistema de internet como a gente tem hoje, e disse assim, bom, eu vou dar uma chance para o Senhor, já que eu entreguei essa carta para Jesus, eu vou dar uma chance para o Senhor. Veja a petulância, né? Eu vou procurar uma igreja, vou ligar para o pastor e ver se esse pastor pode me ajudar. E eu acabei procurando lá, vi uma igreja adventista na região, liguei para o pastor. Bom, talvez naquele dia o pastor estava muito atarefado e ele disse assim, olha, eu não entendo muito bem você e eu acho que eu não posso te ajudar. Melhor se procurar alguém do seu idioma. E desligou o telefone. Ele poderia estar com razão, só que para outra pessoa que estava do outro lado da linha, foi muito ruim, porque eu achei o seguinte, está vendo? Toda vez que a gente procura igreja, nessas circunstâncias, as pessoas não têm tempo para ajudar a gente. Para que eu vou procurar a igreja? E não procurei a igreja. E eu estava com uma Bíblia, que eu estava agora, uma pessoa tinha voltado para o Brasil, e falou assim, você não quer ficar nesse apartamento, eu vou fazer um tratamento no Brasil, e você cuida aqui para mim, e até eu voltar. Fui para um apartamento, um lugar meio estranho, mas ali achei uma Bíblia, e comecei a abrir a Bíblia. Não sou muito de fazer isso, esse assunto de abrir a Bíblia e ler, e dizer, bom, Deus agora me revelou isso. Não tenho muito esse costume de fazer isso. Mas naquela noite, eu abri a Bíblia no livro do Êxodo, e li o capítulo 4 de Êxodo. E foi exatamente nesse capítulo que me chamou a atenção uma pergunta de Deus a Moisés. Ele diz assim, então respondeu Moisés, verso 1, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso na tua mão? E ele respondeu, uma vara. Então disse o Senhor a Moisés, lança na terra. Ele a lançou na terra e ela se tornou uma cobra. E Moisés fugia dela. Quando eu fui lendo essa história, voltei nessa parte, isso me chamou muita atenção, que Moisés tinha um cajado, uma vara, ao lançar no chão, uma história conhecida, transformou-se numa serpente, pegou pela cauda, voltou a ser cajado. Mas enquanto ela era a serpente, Moisés fugia dela, estava com medo dessa serpente. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso me chamou muita atenção. E naquela noite, ao ler isso, o Senhor iluminou minha mente, dizendo assim, o que é que você tem nas suas mãos? E disse para Deus, nas minhas mãos, Senhor, eu tenho, o que eu tenho hoje? Nada.
O que eu tenho é um carro velho, Ford, que quebra todas as semanas, e um trabalho que eu estou fazendo, que ganha $150. Bom, aqui pode até ser algum dinheiro, lá você não consegue se manter com $150 por semana. É isso que eu tenho, Senhor. Mas eu vou fazer o seguinte, assim como Moisés entregou a vara, eu vou entregar isso para o Senhor. Me ajoelhei e entreguei espiritualmente, vamos assim dizer, aquele carro e aquele salário. E naquela semana, o Senhor começou a agir, quando uma senhora me procurou, que me conhecia da igreja, no período que a gente estava frequentando a igreja, e disse assim, Jimmy, que bom que eu te encontrei, eu tenho uma amiga que está no hospital, Jackson Memorial Hospital, ela tem câncer, tem 65 anos de idade, nunca se interessou pela igreja, aliás, sempre teve certa dificuldade com a igreja adventista, e essa mulher quer muito que um pastor faça uma oração por ela no hospital. E eu pensei em você. Falei, mas você pensou na pessoa errada. Porque eu não estou preparado para orar por ninguém. Como é que você pensa que eu vou lá no hospital orar por essa pessoa? Não, mas eu já procurei outros pastores e todo mundo está ocupado. E penso que eu vou passar aí onde você está, vou te levar no hospital. E fui com ela meio relutante. Cheguei ao hospital, vi aquela senhora, e ela conversou várias coisas comigo, lembro de uma delas. Tenho 65 anos, nunca me interessei muito pelo Evangelho, fui casado com alguém que já foi adventista, divorciei, casei com outra pessoa, nunca aceitei nada de Jesus, nunca tive interesse algum em leitura da Bíblia, mas aqui neste leito, nesse hospital, de alguma maneira Deus tem me visitado, e eu preciso conhecer o Senhor. Eu gostaria que um pastor orasse por mim. Você pode orar por mim? Eu disse, tá bom, vou orar por você. E fiz uma oração simples, que eu achava que essa oração não ia passar do teto, mas orei por ela. E fui embora. Passado, cerca de 2 semanas, recebi uma chamada dessa pessoa. E ela disse assim, você se lembra de mim? Sou a Gragina, Dona Gragina. E ela tem parentes aqui. Está aqui a Lília, que é parente dela. Eu estou muito bem. Saí do hospital e estou na minha casa. Eu queria muito que você viesse aqui estudar a Bíblia comigo e com a minha família. Eu falei, uau, como é que pode isso? A mulher não conseguia nem sair para ir para o banheiro no hospital. Como é que ela está na casa dela? Mas como havia prometido a Deus que havia entregue o meu salário e o meu carro, eu não poderia agora rejeitar o chamado que eu senti agora que Deus estava conduzindo para isso. E comecei aos sábados à tarde fazer esse trabalho, um pequeno grupo. E ali tinha a filha, o genro, o netinho, tinha algumas outras pessoas adventistas, outros amigos não adventistas, e começamos a estudar a Bíblia juntos. E tínhamos um grupo de irmãos, por volta de 15 pessoas, que fazia escola sabatina numa igreja adventista americana, pelo sábado pela manhã, começamos a nos congregar e estudar a Bíblia. E por incrível que pareça, aquela senhora, a Gragina, ela aceitou Jesus. E foi a primeira brasileira a ser batizada na cidade de Fort Lauderdale. E eu não sabia que Deus, o Deus eterno, começou um processo de cura e de restauração da minha vida através de uma pessoa no hospital. E quando comecei a estudar com essa mulher, comecei a ver a beleza do Evangelho mudando a sua vida, mudando algumas outras pessoas que frequentavam este grupo, Deus começou a acender novamente a minha fé. Assim, aquilo começou a trazer um novo significado para a minha vida. E quando a gente começou a ver aquele grupo crescer e começou a aparecer pessoas que nós não tínhamos distribuído nenhum tipo de folheto, feito nenhum tipo de visitação, e o Espírito do Senhor começou a trazer pessoas, alguns ex-adventistas que estavam anos vivendo na região, que muito tempo tinha se afastado do Evangelho e começou a aparecer na igreja. E daquele pequeno grupo fomos crescendo. E eu comecei a dizer assim, se o senhor tem um plano para esse grupo aqui, ajude que todas essas pessoas se envolvam nessa obra e que cada sábado o senhor multiplique as pessoas que vêm a esse lugar. E Deus foi fazendo isso. E de repente eu comecei a sonhar
implantar uma igreja no sul da Flórida, naquela cidade, para alcançar os brasileiros imigrantes e portugueses que ali viviam. E escrevi um projeto, e pesquisei todos os lugares que moravam brasileiros, e comecei a entrevistar pessoas, se eles iam à igreja, não iam na igreja, por que não ia, e como eu trabalhava entregando pizza, trabalhava também com outras atividades, e fazia contato com muita gente, ajudando um, ajudando o outro, e descobri que Deus estava agora agindo na minha vida, curando a minha vida, quando eu me dispus a evangelizar outras pessoas. Resultado, passado 2 anos, Deus permitiu que ali fosse organizado a primeira igreja de língua portuguesa no sul da Flórida. Amém. E Deus foi tão bom comigo, que o Senhor foi curando todas as áreas da minha vida. Eu tinha muito receio, muita timidez de como plantar uma igreja, de como formar um grupo, de como fazer evangelismo público. E Deus foi curando todas essas áreas da minha vida. E Deus foi dando uma ousadia, uma determinação, uma sabedoria, um jeito de fazer as coisas, a tal ponto que, mesmo solteiro, fui ordenado a pastor. Deus acreditou demais em mim. Eu fiquei tão honrado com aquilo que Deus fez comigo, que eu não tenho como dizer não para o Senhor. Deus restaurou a minha vida. Deus fez tantas coisas, comecei a ver pessoas. Eu lembro que chegamos a um ponto no ano de 2007, 2008, que foi o último período ali naquela igreja, de nós termos mais de 500 pessoas como membros daquela comunidade, de ver a vida de muita gente sendo transformada, e foi através do momento que nós começamos a se envolver com os outros, ajudando as pessoas, que Deus começou a curar a minha vida. Talvez você possa estar aqui hoje pensando assim, como é que eu posso ser útil nas mãos de Deus? Por que eu estou passando por esse problema, ou essa situação, ou esse dilema? Vai chegar um momento, quem sabe pode a partir de hoje à noite, que você deve começar a se envolver com outros, ajudar as pessoas. Quando a gente sai do nosso mundo de pensar só em nós mesmos, só pensando em coisas para nós e servir os outros, Deus começa a curar a gente. E talvez foi isso que Deus quis fazer com Moisés. Não somente tirar um povo do Egito, mas curar um líder ferido, que com 80 anos poderia estar pensando que não tinha mais utilidade alguma. Por isso que eu gostaria de destacar 3 coisas a respeito de Moisés. O que poderia representar o cajado de Moisés para ele e para nós hoje aqui? Primeira coisa, Moisés tinha um cajado, e a primeira coisa que representava isso, eu quero dizer a palavra, a sua identidade. O cajado de Moisés estava diretamente relacionado com aquilo que ele fazia, aquilo que ele era. Ele se sentia um pastor de ovelhas, era a sua identidade. Esse autor muito conhecido, Rick Warren, ele diz assim: Moisés viveu 40 anos achando que havia se preparado para ser alguém, passou os outros 40 anos se achando um ninguém, e viveu seus últimos 40 anos deixando Deus transformá-lo em alguém. Muitas vezes a gente, no decorrer da vida, da loucura da existência nossa, nós perdemos o que nós somos de verdade. Quem sou eu? E nós misturamos muito isso, a nossa identidade passa a ser aquilo que a gente faz. Então, eu sou pastor, mas na realidade você não é um pastor. Você é um ser humano, um filho de Deus, que está hoje exercendo a missão de pastor. E parece que se a gente não faz alguma coisa que nos traz um status, um significado, a gente não se sente alguém. Nós não queremos estar vinculado a um trabalho ruim, sem promoção, nós queremos sempre estar buscando algo melhor, que é importante isso, mas nós não somos aquilo. Deus nos deu uma identidade maravilhosa como filhos de Deus. Deus quer que cada cristão tenha uma autoestima saudável, valorizada pelo sacrifício que Ele fez por nós no Calvário. E quando Deus chamou Moisés, Deus em miniatura está mostrando que Deus tem um chamado para cada pessoa na terra. Deus não só chamou Moisés, Deus tem um chamado para homens e mulheres, não importa a nossa idade. Talvez alguns já sentiram esse chamado quando criança, outros talvez nunca tiveram essa percepção, mas em algum momento Deus pode fazer um chamado para você. O chamado da salvação, o chamado do serviço. Outra coisa que o cajado representa são as rendas de Moisés, as suas rendas, suas posses, suas finanças.
O cajado representava para Moisés o seu trabalho, ele era um pastor de ovelhas. E quando ele entregou o seu cajado, ele entregou as suas rendas a Deus, o que ele possuía. Quantas vezes nós temos dificuldade em entregar a Deus o próprio dízimo? A gente acha que é muito 10%, mas na realidade, Deus espera receber de nós 100%. Deus espera receber toda a nossa vida. Quando eu entendi isso, de colocar 100% do que eu tinha nas minhas mãos, daquilo que eu recebia, eu pude perceber que Deus pôde cuidar da minha vida de uma maneira maravilhosa. Nesse período que eu entreguei o 100%, eu dediquei todo aquilo que eu havia economizado, deixei de trabalhar, mesmo que eu estava sendo voluntário, plantando uma igreja, dedicando dia e noite para aquele projeto, sem receber nada de associação, porque não era o momento para receber. Deus queria saber quanto eu estava disposto a me entregar, e me entreguei voluntariamente 24 horas para Deus. Eu sei que muitas vezes, muitos, especialmente aqueles que se formam na área de educação, na área de teologia, têm uma expectativa de receber um chamado. Mas talvez não ter um chamado oficialmente para trabalhar para a obra seja bom para muitas pessoas. Sabe por quê? Deus espera que você dê passos de fé, de coragem. É muito cômodo sair daqui desse colégio, dessa instituição, e ser pastor associado em Curitiba, em Florianópolis, em Salvador, na Central. É muito bonito isso. Mas se não tiver esse chamado, você estaria disposto a servir a Deus voluntariamente, ir para uma cidade que não tem adventistas e plantar uma igreja? Trabalha isso sem amargura no coração, sem ressentimento, dedicando-se completamente a Deus? Talvez nesse momento importante da história, Deus está chamando a gente para deixar tudo e ter a coragem de fazer alguma coisa diferente nesse mundo para o Senhor. Eu sei que alguns de vocês vão receber chamados, quem sabe todos, mas se não acontecer na sua vida, não espere sentado um chamado oficial para receber um salário. Espera que Deus te mande você a um lugar e vá a esse lugar dar a sua vida. Tem pessoas que esperam um grande chamado de Deus, uma grande igreja para ser importante e fazer grandes coisas para Deus, quando Deus manda para um lugar pequeno, simples, sem influências grandes, sem luz e holofotes. Mas é lá, você pode brilhar para o Senhor. Quantos de vocês conhecem o Frei Beto? Já ouviram falar de Frei Beto? Católico, padre. Ele vive, acho que em Minas Gerais ou Goiás, não me lembro bem agora a cidade que ele tem a sua paróquia. Só que vem gente do mundo inteiro para aprender coisas com ele. Ele não precisou ir para ser arcebispo de uma catedral. Estou falando de uma pessoa de outra denominação. Tem gente que espera estar num grande lugar para fazer uma grande obra para Deus. Quando aquilo que o Senhor te colocou, faça bem feito. Dê a sua vida ali. Faça o Evangelho de Jesus fluir através da sua vida para abençoar aquelas pessoas. Moisés queria muito ser, quem sabe, um líder, até um faraó no Egito. Mas Deus pegou um homem quando ele desaprendeu as coisas do Egito, para poder levar o povo e se tornar o maior legislador humano que nós conhecemos. Moisés também, quando entregou seu cajado, entregou a sua influência. A influência é aquilo que muitos de nós temos e às vezes não sabemos lidar com ela. Alguns de vocês têm grande influência sobre as pessoas. E eu estava vendo a revista, que eu não sei quem é editor dessa revista, mas eu achei interessante esse artigo aqui. O valor inestimável da influência. A pessoa que ele escreve a respeito de Milton Afonso, que tem 90 anos de idade. Mesmo na sua velhice, ele tem feito a diferença. Eu achei interessante nesse artigo, que foi escrito sobre ele, uma pessoa perto de vocês aqui, em que estava preocupado com o número do canal da Novo Tempo na Sky, que era o 141, muito próximo a canais de pornografia. Inconformado com isso, ele passou a indagar maneiras de como nós podíamos mudar isso. E ele conta aqui na história o seguinte, para você ver que nem tudo é dinheiro e sim contato. Certo dia, no Rio de Janeiro, diz ele, Milton Afonso, recebi um telefonema de um amigo não adventista me convidando para almoçar. Era uma sexta-feira. Já no restaurante, ele me disse que depois daquela refeição precisava ir para São Paulo para prestigiar o aniversário do presidente da Sky. Quase entrei em choque.
Você é amigo dele? Perguntou. Então, preciso muito da sua ajuda. Fala para ele tirar a Novo Tempo do canal 141. Dias depois, o presidente da empresa retornou para o tal amigo, pedindo desculpas pela demora em responder, já que surgiram demandas muito urgentes naqueles dias. Para nossa surpresa, ele nos ofereceu o canal 17, menos para o Vale do Paraíba e no Ceará. Foi uma explosão de felicidade. Depois dessa mudança, a audiência foi praticamente duplicada. E agora é o número 14 em todo o Brasil, conta ele radiante. Tudo sem gastar R$1, apenas na conversa agregada à famosa influência. Influência. Talvez você possa influenciar um amigo de quarto, que está querendo ir para um caminho errado, e você influenciar para o bem. Talvez você está numa posição de liderança hoje, que pode fazer a diferença na vida de alguém. Use a sua influência para fazer a diferença nessa terra. Sabe, a vida de Moisés, ela, em certo sentido, é um exemplo, um tipo de Jesus Cristo. Jesus deixou tudo no céu para vir nessa terra nos salvar, para usar todos os seus recursos para resgatar uma humanidade que estava escravizada no pecado. Nesta noite, Jesus, ele está aqui nos visitando, porque Jesus ama cada um de nós. Jesus não se conforma em ver você sentado, triste com a vida. Ele quer ver você vibrante com a vida. Há uma obra a ser feita nas suas mãos. E Deus quer que você faça essa obra. Um dia, uma amiga nossa, enquanto isso, quero que a Ana se prepare para cantar aqui. Ela foi também conosco para os Estados Unidos, foi professora aqui no Brasil, tinha um sonho de morar para um outro país. E quando chegou lá, ela conseguiu um trabalho de cuidar de uma senhora de idade, 85 anos. Foi violinista de uma grande orquestra em Nova York. Aposentada, vivia num condomínio de judeus. Muitos deles eram crianças que passaram pelo Holocausto, e hoje eram idosos, parentes, muitas marcas nos seus corações. Mas aquela moça, além de cuidar dessa senhora, ela visitava os outros idosos e fazia o bem. E um dia, vez ou outra, ela me convidava para ajudar a limpar casas, apartamentos daquele senhor. E fizemos amizade com um homem chamado Samuel Malkin. Samuel tinha sido jornalista do New York Times muitos anos, se aposentou no New York Times, foi correspondente no Brasil, conhecia um pouco do português, e ele tinha sua esposa totalmente paraplégica num lugar, num retiro de idosos, que nós chamamos de nursing home ali. Todos os dias aquele homem, com 88 anos, ia àquele nursing home cuidar da sua velhinha, da sua esposa, e ajudava outros idosos. E ele, com o tempo, foi perdendo a visão, e chegou um momento que ele não podia mais dirigir o seu carro. Então, agora, Ivani passou a dirigir o carro para ele, levando ele na clínica, até que, finalmente, a sua esposa faleceu. E um dia, ele disse assim, eu vejo que todos os sábados você passa aqui pelo condomínio, e você vai a algum lugar bem vestido. Onde é que você vai? Eu vou à minha igreja. Mas você é judia? Eu falei, não, eu não sou judia, eu sou adventista do 7º dia. E disse assim, posso um dia ir na sua igreja? Quero conhecer vocês. E um dia ela levou Samuel Malk para a igreja. Era um sábado, nós tínhamos o costume de comermos juntos após o culto. E ele ficou conosco, ficou encantado com os brasileiros, e todo mundo com amizade com ele, e o convidamos para ir a um acampamento conosco. Foi o nosso primeiro acampamento, ou aliás, o segundo acampamento que nós fizemos, nossa sede de acampamentos lá no norte da Flórida. E naquele acampamento, ele se divertiu muito. Com 88 anos, andou a cavalo, andou de canoa, andou no kart, participou dos cultos, das comidas vegetarianas, e tudo para ele foi uma bênção. E começou a passar aquela amizade. E um dia ele disse assim para Ivani, será que o pastor Jimmy não poderia estudar comigo sobre Jesus? Vocês falam tanto de Jesus, eu nunca estudei sobre Jesus. E vocês dizem que Jesus é o Messias. Eu gostaria de estudar sobre esse assunto. E comecei a estudar com ele. E depois de mais ou menos uns 6 meses, ele disse assim para mim, pastor Jimmy, eu quero me tornar um adventista, quero ser batizado. Mas eu disse, mas você é judeu? Como é que a sua família vai ver você tomar essa decisão? Não se preocupe, nós vamos nos reunir no Thanksgiving, dia de ação de graças, todos os meus filhos, netos, noras, sobrinhos, e eu vou dizer para eles que eu vou me batizar. E reuniu toda a família, e disse assim, olha, eu conheço
a Ivani, vocês a conhecem já há bastante tempo. E o pastor Jimmy, ele é adventista. E eu conheci essas pessoas, eu fiquei encantado a maneira como esses adventistas vivem. E fui estudar na Bíblia e eu descobri que Jesus, que os cristãos falam, é o Messias. E eu vou me batizar. A família ficou meio assim, né? Meio chocada, porque é muito difícil os judeus americanos se tornarem cristãos. Mas, pai, o senhor sabe o que o senhor está fazendo. O senhor é um homem de 89 anos agora. É a decisão sua, nós vamos respeitar a sua decisão. E Samuel carregava no seu pescoço uma estrela de Davi, um colar. E disse assim, eu pensei, como é que eu vou ensinar para ele que os adventistas têm um chamado profético, que não usa colar, não usa brinco, não usa pulseira, não usa anéis custosos. E orei muito a Deus. E Deus disse assim para mim, a minha mente, peça para ele ler Êxodo capítulo 33. E eu falei, olha, eu quero te pedir uma coisa para o senhor, antes de falar e trabalharmos sobre o batismo, que o senhor leia Êxodo capítulo 33, com muita atenção, com muito carinho. E no próximo estudo nós vamos ler verso por verso desse capítulo, para a gente poder fechar o seu batismo. Tá bom. Ele leu. E antes de completar o tempo de nós nos encontrarmos, ele me ligou. Eu preciso conversar com você. Que capítulo maravilhoso. É o capítulo em que Deus quer estar presente com o seu povo. Eu quero isso, eu quero Deus presente na minha vida. E ele puxou aquela corrente, quando eu encontrei do pescoço, e disse assim, eu sei o que você quis dizer para mim. Essa estrela de Davi tem 70 anos no meu pescoço. O dia que eu me casei, a minha mulher deu de presente para mim. Nunca tirei para nada. Mas quando eu li esse capítulo, em que Deus pediu para o seu povo deixar os ornamentos, eu escolhi ter a presença de Deus do que usar essa estrela de Davi. Eu o batizei em janeiro de 1995. E para mim foi uma experiência marcante trabalhar com Samuel Malkin. E pude ver que Deus queria que eu tivesse ficado no sul da Flórida, mesmo tendo rejeitado tantas vezes o chamado dele, porque Deus sabia quantas pessoas ele tinha para trazer para Jesus. Tempos depois, Samuel chamou seu filho e disse assim, quero dar um presente a Ivani, que cuidou de mim. Quero que vocês a adotem como filha. E para provar que isso vai ser assim, esse apartamento que eu vivo será doado integralmente para ela, com todo o condomínio pago. E Ivani recebeu um apartamento de presente. Parece uma história muito miraculosa, mas é realmente a história da Ivani. Porque um dia, Ivani se preocupou, não em ganhar um apartamento, mas em fazer o bem àqueles que precisavam. E Deus cuidou dela quando ela mais precisou. Além de trazer aquele homem para Cristo, ela também foi abençoada. Sabe, como nós não sabemos o dia de amanhã, o Deus que pensou em você e em mim, sabe que se você for hoje a Ele, e se entregar a Ele, e entregar o que você tem nas suas mãos, e entregar os teus sonhos, os teus planos, os teus ideais, mesmo que seja pouco ou nada, mas se entregue a Deus, o Senhor jamais deixará de surpreender você, porque nós estamos pedindo uma caminhada com aquele que nos criou, com aquele que planejou a gente. Não se sinta triste se você hoje está idoso e não fez muita coisa interessante na sua vida. Há obras que você pode fazer hoje. Quem sabe você pode ajudar um estudante a terminar seus estudos. Quem sabe você pode escrever um livro, escrever uma história. Quem sabe você pode abençoar outras pessoas, ungir doentes e Deus usar o seu dom para curar pessoas. Eu não sei quais dons que Deus pode te usar, mas uma coisa eu quero deixar claro para você hoje à noite, que Deus conta com você. Deus quer abençoar você. Enquanto a Ana estiver cantando, se você deseja nessa noite fazer uma entrega como Moisés fez, e como Moisés me inspirou a fazer da minha vida, eu quero te convidar para você vir perto deste altar.
simbolizando esse desejo, essa decisão sua de entregar a Deus o que você tem nas suas mãos. Eu ainda colocava os astros todos no lugar, ainda decidia de que cor seria o mar. Enquanto eu planejava cada flor com seu matiz, eu já pensava em você. Enquanto eu distribuía as estrelas pelo céu, ainda estruturava as abelhas e seu mel, criava as hortaliças e os frutos do pomar. Eu já pensava em você. Você é obra-prima de tudo que eu criei. Você é tudo aquilo que um dia eu desejei. Ao vê-la assim sorrindo, eu me encanto e ao mesmo tempo choro com seu pranto. Por isso quero tê-la ao meu lado, distante das mazelas do pecado, tão livre, tão inteira, tão faceira, vivendo a plenitude da paz verdadeira. Eu sou o Deus que enxerga todo o fim desde o princípio. Sou o alfa e o ômega, a verdade e o caminho. Eu sou o pão da vida e também a luz do mundo. Então, por que viver no escuro? O meu amor é grande, ele insiste, ele busca, concede nova vida a todo aquele que o procura. O mesmo amor que muda e transforma a pessoa, esquece o que passou, perdoa. Você é obra-prima de tudo que eu criei. Você é tudo aquilo que um dia eu desejei. Ao vê-la assim sorrindo, eu me encanto e ao mesmo tempo choro com seu pranto. Por isso quero tê-la ao meu lado, distante das mazelas do pecado, tão livre, tão inteira, tão faceira, vivendo a plenitude da paz verdadeira, vivendo a plenitude da paz verdadeira. Amém. Quando você retornar para sua casa ou seu quarto, se você quiser registrar esse dia na sua vida e as coisas que você entrega a Deus, escreva isso. É importante você registrar os momentos que Deus claramente diz algo para você.
ou Deus te pergunta? Muitas vezes Deus faz perguntas para as pessoas. Onde você está? O que você está fazendo aí? O que você tem nas tuas mãos? O que te falta? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Perguntas de Deus. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos abençoa. E como um processo de cura e restauração neste mundo de pecado, o Senhor nos chama para a vida eterna. O Senhor nos entrega uma missão nesta terra. Hoje à noite, Senhor, nos unimos neste altar em oração para entregar o que nós somos. Entregar, Senhor, aquilo que temos nas nossas mãos, nossas rendas, nossas posses. E entregar também a Ti, Senhor, nossa influência. Ó Deus amado, nas Tuas mãos a nossa vida tem sentido, tem direção, tem propósito. E é por isso que o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na maravilhosa luz. Abençoe cada jovem, cada idoso, cada pessoa, cada criança, para que todos aqui, ó Deus, de alguma forma, ouçam a Tua voz e façam a diferença que o Senhor planejou que fizessem. Nos despeça com a Tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém.